difícil, eu creio em ti. Ainda que seja impossível, eu creio em ti. Ainda que pelo deserto tenha que passar, Ele vai comigo pra me ajudar. Não temo perigo, ao meu lado sei que está. Podem vir mil ao meu lado, ou 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Por Deus sou bem protegido. Tu és o meu escudo, minha fortaleza, socorro bem presente, eu tenho certeza. Pode vir o que vier, o meu Deus está de pé pra fazer o milagre acontecer. Nada vai me abalar, Ele comigo está. Nada vai me calar, maior é Jeová. Ele vai comigo, tirando os espinhos, vitória me dará. Sou meu escudo, minha fortaleza, socorro bem presente, eu tenho certeza. Pode vir o que vier, o meu Deus está de pé pra fazer o milagre acontecer. Nada vai me abalar, Ele comigo está. Nada vai me calar, maior é Jeová. Ele vai comigo, tirando os espinhos, vitória me dará. Aleluia. Olha o teu nome, Senhor. Podem vir mil ao meu lado, ou 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Por Deus sou bem protegido. Tu és o meu escudo, minha fortaleza, socorro bem presente, eu tenho certeza. Pode vir o que vier, o meu Deus está de pé pra fazer o milagre acontecer. Nada vai me abalar, Ele comigo está. Nada vai me calar, maior é Jeová. Ele vai comigo, tirando os espinhos, vitória me dará. Tu és o meu escudo, minha fortaleza, socorro bem presente, eu tenho certeza. Pode vir o que vier, o meu Deus está de pé pra fazer o milagre acontecer. Nada vai me abalar, Ele comigo está. Nada vai me calar, maior é Jeová. Ele vai comigo, tirando os espinhos, vitória me dará. Vitória me dará. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos fazer uma leitura, depois você senta. E eu vou te convidar a fazer um passeio rápido, longo e sofrido. Estão afim? Vamos fazer uma leitura no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 15. Porque, como disse o presbítero irmão Ariel no início do culto, é uma sexta-feira santa, né? E alguns nem sabem quando ela começou, onde é que estava ele nesse dia. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram para dentro do palácio,
que é o pretório, e, reunindo todo o destacamento, vestiram-no de púrpura, teceram-lhe uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: Salve o rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço ou uma vara, como queira. Cuspiam nele, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram da púrpura, vestiram com as suas próprias vestes e então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificar. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Amém? Sente glorificando o bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Eu passei praticamente a sexta-feira inteira em casa, hoje, de folga, só em cima desse texto. Discorrendo e meditando o que significava para mim essa sexta-feira, onde Jesus estava nessa sexta-feira. E aí, Deus me fez lembrar o trajeto de Jesus. E eu comecei a estudar a Bíblia, irmão João. E eu comecei a ver coisas que eu não via, e coisas que aconteciam quando nós vimos um cenário montado. Coisas estão acontecendo e a gente não consegue ver, e o milagre acontece em meio a isso, com algumas pessoas e outras nem são lembradas. Eu me lembro que um dia Deus fez isso comigo. Estava muita gente reunida numa igreja. Umas estavam como espectadores, outros estavam adorando a Deus, e eu estava em meio à multidão, como foi falado aqui. Mas Ele passou na minha frente e eu vi. E quando eu vi, Ele me tocou. E quando eu me tocou, eu me converti para a glória de Deus. Não foi diferente com você, mas temos que lembrar o dia de hoje e o que aconteceu naquele dia. Vamos tentar seguir os passos de Jesus naquele dia. Vamos tentar seguir a semana de Jesus Cristo. Lembro-me, e a Bíblia me deixa claro, que no sábado retrasado, mês de Abibe, 10º dia do mês de Abibe, Jesus estava entrando na casa de Lázaro, aquele que ele ressuscitou para ceiar, e lá estava Maria o recebendo na entrada, como era de praxe aos judeus. Ela foi lavar os pés do mestre, não de uma forma natural, de uma forma sobrenatural. Ela pega uma porção de nardo puro, caro, derrama os pés do mestre, começa a lavar, não pega toalha, pano, pega os próprios cabelos e seca. Jesus está ali, a multidão sabe disso, e todos vão para Betânia, e todos chegam próximo e ficam sabendo: o mestre está aí, aquele que curou, que sarou, que libertou, aquele que vem sarando, curando, aquele que os cegos passam a enxergar, ele está aí, e na casa daquele que ele ressuscitou. No dia seguinte, domingo, no domingo ele está, e a multidão já esperando, sabia que ele estava na redondeza, está chegando em Jerusalém, e a festa é grande. O pessoal saiu, cortou palmas, estendeu, fez uma grande recepção, alegrou-se com a chegada do mestre, e ele chorou, viu e chorou. Ele dizia: ah, Jerusalém, Jerusalém, terra que mata profeta, vocês estão me recebendo assim hoje, domingo passado. Mas o que será de mim daqui poucos dias? Eu já sei, mas vocês ainda não. Estão antecipando uma festa que não era para ser agora. Agora vocês deveriam estar chorando, mas... Crente, tudo isso acontecendo, muita gente sendo percebida e muitas não sendo. Jesus continua caminhando. Na segunda-feira eu encontro Jesus agora, numa outra casa, numa outra situação, num outro momento. Jesus visita um outro
Simão, um que foi leproso e que ele já tinha curado, para a glória dele mesmo. E a multidão continuava ouriçada, sabendo que Jesus estava preparatório de Páscoa, todo mundo ouriçado, muita gente vindo de longe para a terra, afinal 2 festas numa só, Páscoa e asmos, primícias, coisas lindas, pão sem fermento, sem mistura. E ele dizendo: eis que eu sou o pão da vida, mistura nele não havia, ele seria o pão daquela festa. Aleluia, crente. Amém. Continua. Terça-feira, Jesus continua fazendo coisas maravilhosas, e aí reúne um grupo, manda 2 entrar na cidade, porque parece que ele estava num bairro próximo. Diz: entra lá. Segue um homem que vai andar com um cântaro na cabeça. Segue, vai até na casa dele. Chega lá e diz: o mestre, que é o cenáculo pronto da tua casa grande, que é o salão que a tua casa tem para ceiar. Ele quer fazer uma ceia. Ele quer fazer a Páscoa. Ele quer fazer a última Páscoa. O homem cede, preparam tudo, e ele entra com os 12. Um dia difícil demais, terça-feira, porque sentado com os 12, ele tem que dizer: olha, um de vocês senta comigo, põe a mão no bocado que eu como, vai me trair. Um de vocês vai fazer isso, e um a um começam a se olhar e dizer: acaso sou eu, Senhor? O próprio diz: seria eu, Senhor. E ele diz para aquele: tu dizes? Jesus consuma a ceia, prepara tudo e convida-os a orar. Vai ao jardim do Getsêmani, vai orar. Porque os grandes milagres que acontecem na vida dos crentes está debaixo da fala. Porque orar é falar. E o próprio foi ensinar: eu vou ter que falar com o Pai. Eu vou descer ao jardim para orar, para falar com o Pai. Está ele lá agora falando com o Pai. Levou os mais chegados para próximo. Mas eles não estavam muito afim de falar. Eles queriam dormir. Eles estavam preocupados em dormir. Cansados. Apáticos, abatidos. Crente, é um momento oportuno de nós orar muito. Enquanto tem muita gente fazendo festa, comprando carne para assar sábado, domingo e tal, se nós tirássemos uma meia hora para falar com o Pai, ia ser fantástico para nós nesse feriado. Quero te convidar a fazer isso. Foi muito bom a sexta-feira em casa, trancado no quarto hoje. Foi maravilhoso poder ouvir Deus falar. Foi maravilhoso poder ver as palavras saltarem aos meus olhos e dizer: atenta, rapaz, eu estou passando no caminho, eu estou chegando, eu estou às portas, eu bato. Xaramandarabagalamassudekei. Não teve como, tudo estava pré-definido, pré-estabelecido. Foi orar. A traição estava pronta, o dinheiro estava na mão, o vendido o levou, os soldados lá o prenderam. Deixa nesse meio tempo eu te dizer: que dia é hoje para você? Sexta-feira? Não mais naquela época para o judeu. Sexta-feira acabou às 18 horas. Já é sábado. Porque naquela época o período era de pôr do sol a pôr do sol do dia seguinte, o dia. Não da meia-noite a meia-noite como a gente faz. Então, naquela quarta-feira, o Senhor já estava sendo julgado numa hora que não podia haver julgamento, de noite. Sinédrio não se reunia de noite, se reuniu. O governador não podia atender. Atendeu, abriu o gabinete e atendeu. O rei jamais faria uma audiência e fez, porque era quem? O rei Jesus, que estava ali.
E até os inimigos eram atraídos a se vestirem, acordarem e ir dar de olhos nele, porque era Jesus. Você sabia, crente, que alguns crentes não vão atrás de Jesus, mas os inimigos vão? Eles vão. E estava ali, todo mundo reunido, todos para julgar, todos para determinar uma sentença contra ele. Algum até disse: eu não vejo mal nele. O que ele fez? Nada, de fato nada. Mas estava escrito, tinha que acontecer, e aconteceu. Só que nesse caminho, eu li rapidamente, nesse caminho, soldados escarnecendo, soldados brincando com o poder de Deus, sem saber, na pura ignorância, entra um cidadão que vem do trabalho. Um tal Simão Cirineu, de Cirene, norte da África, que entra, segundo Flávio Joséfo, pelo portão de Damasco, o portão principal, entrando na cidade, o portão que daria direto no templo. Entrando, saem os soldados com Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha um fardo a mais sobre a sua vida, cortado, lanhado, machucado, agora tinha uma trave sobre as suas costas para carregar. De fato, depois de perder alguns litros de sangue e perder as forças, já não poderia carregar. Forçaram a este homem a carregar. A Bíblia não fala nada dele, não deixa nada claro sobre ele, não esclarece fato algum sobre ele. A bem da verdade fala tão pouco, que muito mais tem especulação dele do que fatos verídicos. Alguns estudiosos disseram: olha, sabe, ele era da família, do reino, daquela rainha de Sabá, que um dia se encontrou com Salomão e lá já construiu algo similar ao judaísmo, e ele já era convertido ao judaísmo cristão, e ele estava vindo para a festa da Páscoa, mas isso não se confirma. Outros dizem: não, ele estava vindo da roça mesmo, do campo, do trabalho, e estava chegando, e por um azar danado, ele entrou naquele caminho fatídico, e por certo, com azar dobrado, tomou uma cruz nas costas para carregar por um tempo. Querido, a primeira pergunta que eu fiz: oh Deus, não importa quem era, se vinha, de onde e o que fazia, mas a cruz que ele carregou era de Jesus? Não. Jesus não tinha cruz. Aquela cruz de Jesus era nossa. Ele carregou a nossa cruz por um período, só para vivenciar o que era carregar uma cruz. Mas como Deus sempre dá a paga aqui e depois na eternidade, não deixou barato, não deixou de graça, não deixou que nada acontecesse. Esse cara é citado depois em aos Romanos 16:13, diz: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Sabe quem era Rufo? Filho desse cara. Ou seja, quando ele chegou em casa, depois de ser tocado pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz que ele mesmo carregou, ele chegou em casa dizendo: olha, eu entrei na cidade e me encontrei com um homem, os soldados me forçaram a estar carregando a cruz que aquele condenado carregava, mas ele não era um condenado, ele era um homem diferente, um homem especial. Eu senti algo diferente na minha vida e a minha vida está diferente. Isso foi suficiente para levar Jesus para casa. E quando Jesus entrou na casa dele, muito tempo depois, Paulo escreve e cita o filho, e ainda diz da mulher dele: olha, a mulher dele para mim é uma mãe. Sempre que eu for fazendo missão e eu passo na casa dela, ela me recebe bem. Eu tenho-a como uma mãe. Glória a Deus por isso, crente. Não se sabe quanto tempo, onde, por quê, como aconteceu, não se sabe. O que se sabe é que se nós entrar no caminho de Jesus Cristo, ou Ele passar na nossa vida, a nossa vida muda, crente. Nós não ficamos mais o mesmo.
estava escrito que 3 dias, como Jonas ficou no ventre, 3 dias e 3 noites, ele teria que ficar no ventre, no seio da terra, e ele ficou. 5ª noite e 6ª, para fechar o primeiro dia. Ficou 6ª, noite e dia. Ficou sábado, noite e dia, para no domingo, não sei se 2 horas da manhã, 9 horas da manhã, pouco me importa, procurarem ele, levar incensos, mirras, sei lá, algumas especiarias para limpá-lo, para sei lá o que, e não o acharam, porque ele havia ressuscitado conforme estava escrito. É este Jesus que ainda passa nas vidas e ainda faz milagre, crente. Temos uma dificuldade pela Bíblia, como ela foi remontada ou montada, pequenos flashes, pequenas partes, de juntar todas essas partes e escrever o enredo inteiro, completo, absoluto. Mas o que está aqui é revelado. E se é revelado, é para nós entender que Deus continua escrevendo histórias. Se eu perguntasse para você, é um dia feliz hoje, crente? Um dia chegaram para Jesus e disseram assim: por que os teus discípulos aí, todo mundo está jejuando, eles estão comendo, bebendo, fazendo festa? Ele repreendeu e disse: olha, vai chegar o dia que o mestre deles vai ser retirado, e aí eles vão ter que fazer jejum, aí eles não vão poder fazer festa. Mas hoje, o noivo está aqui, hoje pode festar, hoje pode participar, hoje pode aproveitar. Sabe o que aconteceu, crente? Para nós foi vitória. O vingador passou. O sangue está aspergido sobre nossa vida. Nós estamos protegidos no sangue de Jesus Cristo. Domingo, simbolicamente, eles vão procurá-lo, e ele não estará lá. Mas para nós, faz tempo que ele já habita em nosso meio. Faz tempo que ele já levantou e ele veio à frente. Ele disse: ei, eu vou estar lá na Galileia, me esperem lá, porque eu vou estar lá. E quando ele veio, o primeiro que ele chamou, chama Cefas, chama Pedro. Eu quero falar com Pedro. E ele nos chamou, e ele está aqui falando conosco. Não sei se você sabia, não sei se você lembrava desse momento fatídico, mas lembre também que esse momento foi necessário para que nós estivéssemos debaixo dessa cruz, debaixo dessa marca, debaixo desse sangue. E essa cruz é a nossa mesmo, não é a dele não. Se nós pudéssemos suscitar Sirineu e dissesse para ele: pega o microfone e fala como é que foi carregar a cruz que ele carregou, ele ia dizer: extremamente pesada, extremamente difícil, porque não era dele, era de nós todos. Mas tem uma coisa: quando o sangue dele me tocou, fez a diferença na minha vida. Eu fui livre, liberto. E aí eu continuo ainda remoendo aquela mensagem daquele pregador, que a vitória já veio faz tempo, que nós já recebemos faz tempo, e que eu não posso vir aqui pedir mais nada, não. Eu só tenho que vir aqui dizendo: Senhor, eu entendi o sacrifício, eu entendi o milagre, eu entendi aquele momento que tu passou na minha vida, e eu tenho entendido, e com entendimento eu venho te louvar e te adorar, venho te glorificar. Não precisa o Ariel pedir para nós bater palma, nós devia bater. Não precisa ele pedir para nós levantar a mão, nós deveria levantar muito a mão, nós deveria rasgar o coração, não as vestes, nós devia chorar de alegria na presença do nosso Deus, que fez coisas maravilhosas e ainda continua fazendo. Só que nós somos crentes, não somos? Amém? Ele precisa provar mais alguma coisa para nós? Não, para mim não. Para nós ele não precisa provar mais nada. Mas tem um povo que ainda não é. Para esse, ele ainda precisa se apresentar. E nós somos esse elo. Nós somos estes representantes que estamos aqui.
oportunamente disponíveis para fazer isso. Amém? Está disponível, crente? Ou não, não dá, irmão, não tenho tempo. É mais ou menos assim que nós estamos. Já pensou? Quantas pessoas saíam de um lugar para outro, viagem 2, 3 dias a pé, só para saber quem era Jesus de Nazaré. Ouviam falar que ele fazia milagre, ouviam falar que ele era fabuloso, que a palavra dele era inaudita, inexplicável, poderosa. E iam atrás para saber quem é. Hoje nós falamos bonito, temos muita tecnologia, temos Bíblia para todo gosto, temos traduções, temos tudo, e não temos mais Deus passeando em nosso meio. Xaramandarabagai. Onde está o poder de Deus? É que nós nos conformamos. Pois é, isso foi lá no passado. Faz tanto tempo. Faz tanto tempo que não é assim para nós lembrarmos. Afinal, não estávamos lá. Precisava estar lá, crente. Está tudo revelado. Está tudo aberto, tudo exposto. Está tudo dito para nós. Aquele homem simplesmente entrou num lugar que a meus olhos, ao meu parecer, era improvável. Não deveria estar naquele lugar. Mas ele esteve naquele lugar. E estando naquele lugar, levou Jesus para casa. Jesus fez uma obra tremenda na história dele. E Deus restaurou uma família inteira. Ou construiu uma nova família. Crente, estou encerrando. Só para você pensar. Tá bem. Vou fazer a mesma pergunta que fizeram um dia para uma mulher. Vai bem contigo? Está bem na tua casa? Está tudo bem? A tua família está estruturadinha, certinha, está perfeito? Está todo mundo crente? Está todo mundo na paz? Está tudo certo? Se tiver perfeito, desconfie. E se não tiver perfeito, lembre-se, esta imperfeição só Jesus pode curar, ajustar, alinhar, reestruturar. É com Ele, esse é o milagre. Se nós nos encontramos 1, 2, 3, 20 sexta-feira, 1 milhão de sexta-feira, não importa, o que importa é o que Ele mesmo já disse, todo dia é santo para nós, porque Ele é santo, temos que ser santo, e é hoje, e amanhã, e domingo, e segunda, e terça, todos os dias serão santos para nós, e nós estaremos cheios de vontade de dizer, Senhor, só o Senhor é santo. E importa eu reverenciar a tua santidade e entender que se não fosse ela, não estaria com esse microfone na mão, falando para vocês, não estaria nem em meio a vós, talvez eu estaria num quadrado da minha casa, sentado, trocando algumas palavras com a minha família, se eu pudesse falar com eles. Alguns já nem se falam mais. Cada quarto um sinalizador, um ponto. Cada quarto um meio isolado de comunicação. E talvez alguém pedindo um lanche para o outro, pela internet de um quarto para outro. Mas conversando, não. Sentando na mesa juntos, não. Glorificando o nome do Senhor, não. Vindo para a igreja, não. Foi isso que Jesus pregou para nós. Valeu a pena o sacrifício, 2000 anos depois. Nós estamos atentos para essa tão grande salvação que nos foi dada. Palavra dura, esta sexta-feira é dia de chorar, de prantear, para que domingo possamos despertar que Ele já ressuscitou na nossa vida. Meditar por 3 dias e 3 noites é se enclausurar das coisas de tudo que tem nesse mundo e entender que se estamos de pé porque Ele quis, permitiu, nos ajudou. Se estamos fazendo isso ou aquilo, foi Ele. E se não estamos, também pode ter sido Ele para glorificar o próprio nome quando Ele fazer aquele grande milagre na tua vida e na minha. Amém? Vamos colocar de pé? Vocês já estão apavorados que eu termine, eu vou terminar. Às vezes o irmão José é meio reto num assunto.
não tem muito molejo, mas gosta muito de falar aquilo que Deus lhe dá, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Eu quero orar, queridos. Alguém deseja vir à frente? Especialmente hoje? Amém? Tem alguém aí que não serve Jesus Cristo ainda? Que não entendeu esse milagre poderoso na vida? Sabe que o Espírito me dizia: fala, minha igreja, e diga para eles que eu não vim para fazer milagre. Eu sou o milagre. Se porventura eu precisar espalhar o meu poder para que muitos sejam atraídos, eu farei. Mas não vim para fazer milagre. Meu compromisso não é com o milagre. Meu compromisso é com meu Pai, em levá-los todo para Ele, porque Ele me deu todos vocês. Essa é a frase dele para nós. Sabe de uma coisa? Se Ele não resolver meu problema, tá bom assim. Ele já me deu salvação, vida eterna. Um dia eu fui pregar no Rio Grande do Sul. Eu estava pregando e tinha um pregador que me surpreendeu, me chamou muita atenção. Ele levantou, uma Bíblia fechada colocou e disse: irmãos, abra no capítulo tal, versículo tal. Eu não sei ler, mas já ouvi tanto que eu sei onde é que está. Nunca li. Fui evangelista porque os pastores acharam que eu merecia, eu acho. E ele recitou o versículo não só naquela versão dele, mas em 4 outras versões. E eu ali, Josias, eu já baqueei, eu já pensei, eu não consigo decorar na minha versão. E ele decorou em 4. Glória a Deus por isso. E ele começou a pregar, irmão Procópio. E pregando, uns 15 minutos depois, ele virou para trás, eu sentadinho. Ele disse: sabe de uma coisa? Vou ter que dar uma paradinha de pregar para falar com esse rapaz aqui. O Senhor mandou dizer que Ele não vai te curar. E eu fiquei surpreso, né? Jesus mandou um recado que não vai me curar. Não. Sabe, rapaz, tu és asmático desde novinho. E tu vai continuar asmático. Porque o dia que eu te curar, tu vai se soltar. Tu não vai ficar mais dependente. Tu não vai lembrar que essa canseira e esta falta que tu tem, foi eu que coloquei em ti. Não para te ser ousado a ponto de dizer que é um espinho na carne, como era de Paulo, porque tu nem sabe o que era, e era muito pior. Mas para te saber que eu sou Deus na tua vida, e que tu deves me glorificar a si mesmo, andar na minha presença assim mesmo. E quando eu abrir a tua boca, tu vai falar e tu não vai te cansar, porque eu sou teu Deus que vai te sustentar. Sabe, daquele dia em diante, toda vez que eu preciso utilizar bombinhas de Aerolim, Aerodine e tantos Dine que tem aí para broncodilatar meu pulmão, eu olho para aquilo e diz: Deus, não dá para te dar um jeitinho nisso? Sabendo que Ele já disse que não. Mas irmão, e se não foi Deus? Se não foi Deus, na hora oportuna Ele me cura, para a glória dEle. E eu não devo deixar meu coração ansioso, preocupado se vai dar certo ou não. Estou na mão de Deus, e se estou na mão de Deus, é só marchar, é só andar, é só glorificar o nome do Senhor. Ele resolve, Ele tem a hora certa, o momento certo. Ele me encontra, Ele me acha. Ele não tem problema com GPS para se perder. Ele nunca se perde e nunca perde ninguém. Ele mesmo disse na palavra dele, e eu creio. Ok, crente? O que Ele te falou que Ele não cumpriu? O que Ele te prometeu que mentiu para ti?
O que é que ele combinou contigo? Que ele nunca veio, nunca apareceu. Ele marcou de passar na tua casa e não foi? Dura essa palavra, né? Melhorou porque tem fundo agora, musical. Lindo. Eu vou orar assim mesmo. E você vai sair hoje meditando nessa palavra. Vai sair e levar essa palavra para casa e pensar assim: puxa vida, uma semana passou, uma semana chegou, nada aconteceu comigo. Passou 2 anos, 4, 5 anos e ainda não aconteceu nada comigo. Eu estou na igreja. Pode passar 10, 15. O dia que acontecer, tu vai lembrar que foi na hora exata. Se acontecesse antes, nós teríamos destruído a bênção. E Deus não dá bênção para nós destruir. Deus dá bênção para nós usufruir. E com sabedoria. Soberano Deus, eterno Pai, te glorifico, Senhor, bendizendo o santo nome, pedindo, Senhor, por misericórdia, que tu possa plantar esse momento, essa palavra, Senhor, em nossas vidas, e que nós venhamos entender que certas coisas, certos milagres que nos acontecem, inicialmente nós o entendemos como se fora uma maldição, como se fora uma tragédia, como se fora algo terrível. Talvez o Cirineu dissesse: mas por que eu tenho que cair debaixo dessa cruz, deste condenado, se ele não o conhecer? Mas a bênção veio por debaixo daquela cruz para a vida dele. Por certo, depois ele se alegrou e viu um milagre entrando na família, na casa, na vida, na estrutura. E aí talvez ele entendeu: foi bom ter passado naquele dia em Jerusalém, foi bom ter entrado debaixo daquela cruz naquele dia, foi bom para mim estar naquele lugar, naquela hora, porque Deus me alcançou, Deus me salvou. Reclame menos, crente, dá mais glória a Deus. Olhe menos para teus problemas e olhe mais para o autor e consumador da tua fé. Teu salário não é tão ruim, tua doença não é tão grave, tua vida não é tão ruim, e Jesus é bom. Santo e poderoso Deus, abençoa esta igreja, abençoa este povo, Senhor. Abre nosso entendimento, Senhor. Revela profundezas das coisas divinas para nós, Senhor. Enclausura-nos, Senhor, na sabedoria divina da Tua palavra, para que tenhamos força, ânimo, para andar nesta terra, nesta vida, Senhor, com certeza de que já fomos alcançados, que já somos mais do que vencedores, que somos vitoriosos em Ti, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. E aqueles que estão chegando, Senhor, aos Teus pés, não deixe esfriar o ânimo, não deixe esfriar, Senhor, este primeiro amor, Senhor, que é forte e poderoso, Senhor, e que transforma tudo, que alegra a nossa vida. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Aleluia, cante.